Boa noite, os meus cumprimentos, a satisfação de estar aqui de novo na apresentação de uma série de praticamente 50 palestras sobre personalidades espíritas que muito contribuíram no aspecto tríplice da nossa doutrina, que é a filosofia, a ciência e a religião. Originário de vários países, de muitos tempos, maioria dessa série dos séculos anteriores, com a certeza de que todos contribuíram o máximo na construção filosófica, científica e religiosa da doutrina espírita. Muitos brasileiros, praticamente quase todos escritores e jornalistas, mas estudiosos e leitores realmente do cumprimento de cada dia de aprendizagem na vida, contribuindo então para a melhoria de todos nós. A personalidade de hoje é um gênio na intelectualidade, que é Herculano Pires, do interior de São Paulo. José Herculano Pires, que nasceu em 25 de setembro de 1914, em Avaré, interior do estado de São Paulo. Jornalista, filósofo, educador, escritor e tradutor. Jornalista, filósofo, educador, escritor e tradutor. Ele se destacou como um dos mais ativos divulgadores do espiritismo no Brasil. Traduziu os livros de Allan Kardec e escreveu tantos estudos filosóficos quanto obras literárias inspiradas na doutrina espírita. Ele fez os seus primeiros estudos em Avaré, sua cidade natal, depois em Itaí e em Cerqueira César. E desde cedo revelou com perfeição a sua tendência literária. Por exemplo, aos 9 anos escreveu o seu primeiro soneto. Soneto, não é poema, não. Soneto é um poema de forma fixa, rigoroso, metrificado. É das formas mais difíceis, uma das formas mais difíceis de fazer poesia. Em decassílabo, sob o largo de São João, da sua cidade natal. Então, observa bem, aos 9 anos, já fazendo sonetos. E fez sob o largo de São João de Avaré. Aos 16 anos, publicou seu primeiro livro, Sonhos Azuis. E aos 18, o segundo livro, Coração. Colaborou em jornais e revistas, tanto do estado de São Paulo quanto do Rio de Janeiro, estado do Rio de Janeiro. Teve vários contos publicados com ilustrações na Revista Artística do Interior. Premiado em 2 concursos literários, um de poema em Cerqueira César e outro de contos em Sorocaba. Em 1940, transferiu-se para Marília, onde adquiriu o jornal Diário Paulista, que ele dirigiu durante 6 anos. Em 1946, mudou-se para São Paulo, capital, onde lançou o seu primeiro romance, O Caminho do Meio, que mereceu críticas elogiosas de Afonso Frederico Schmidt, Geraldo Vieira e também do grande crítico Wilson Martins. Em sua carreira, ele foi também repórter, redator e crítico literário dos Diários Associados de Assis Chateaubriand, tendo exercido essas funções por cerca de 30 longos anos. Então, nos Diários Associados, crítico literário, por 30 anos. O tempo para uma aposentadoria. Ele foi graduado em filosofia pela Universidade de São Paulo e, nesse assunto, publicou uma tese existencial, O Ser e a Serenidade. Então, Herculano Pires é o autor de 8 dezenas de livros. 8 dezenas, 80, quase 100 livros, distribuídos por filosofia,
crônicas e ensaios, poemas, histórias, psicologia, parapsicologia e espiritismo. Alguns livros de Herculano Pires foram escritos em parceria com o médium Chico Xavier. Herculano também inaugurou um gênero literário, a ficção científica paranormal, representada pelas obras O Túnel das Almas e Metrô para Outro Mundo. A linha de pensamento de Herculano Pires era forte e racional, combatendo os desvios e mistificações, sendo a maior característica do conjunto de suas obras a luta para demonstrar a consistência do pensamento espírita. Quer dizer, fazia questão de marcar, registrar e ordenar o pensamento espírita. Sempre defendeu a valorização do aspecto crítico e investigativo do espiritismo, originalmente propostos por Kardec. Quer dizer, seguia toda a linha do codificador, digamos assim. Quer dizer, a questão científica, a ordem, a seriedade e, sobretudo, a questão crítica. Em seus ensaios, nota-se a preocupação em combater interpretações e traduções deturpadas das obras de Kardec, inclusive aquelas que surgiram no seio do movimento espírita ao longo do século XX. Tradutor traditório. Nem sempre o tradutor é honesto, digamos, inseguro, às vezes não é porque ele não queira ser honesto, mas ele pode adaptar ao seu sistema os originais dos livros. Então, Herculano Pires fazia cuidado de que a tradução tem que ser a mais legítima possível, a mais próxima do pensamento do autor. Defendia o conceito de pureza doutrinária, segundo o qual era preciso preservar a doutrina de todo tipo de influência mística ou esotérica. Então, o espiritismo é uma doutrina da lógica, da razão, do raciocínio, da inteligência. Então, a influência que é mística ou esotérica acaba, de alguma forma, deturpando a pureza doutrinária. Em monografias filosóficas, a exemplo de Introdução à Filosofia Espírita, propõe-se a esclarecer a contribuição do espiritismo para o desenvolvimento da filosofia, em especial no tocante ao sentido da existência humana. Contrapõe-se frontalmente ao niilismo e ao existencialismo materialista. Então, nada de niilismo, nada de existencialismo materialista. A maioria das obras é atualmente publicada pela editora Paideia, da Fundação Maria Virgínia e J. Herculano, a qual fundou na década de 1970. Ele fundou a sua editora. A sua tradução dos livros de Kardec tem sido editada por várias editoras, então não só exclusivamente da dele, a Paideia, pela Livraria Allan Kardec, editora, pela editora argentina e pela editora da Federação Espírita do Estado de São Paulo. Criada em 23 de agosto de 2001, a Fundação Maria Virgínia e J. Herculano funciona desde 10 de maio de 2004 e está instalada em sede própria na Vila Clementino, em São Paulo. Essa Fundação Maria Virgínia e J. Herculano tem como objetivo conservar, recolher material e divulgar o acervo de Herculano Pires, sua obra poética, literária, filosófica e doutrinária. Então, a editora tem essa finalidade, recolher o material, já que está bem disperso aqui no trabalho de jornalista, e divulgar todo esse acervo histórico de Herculano Pires, poético, literário, filosófico e doutrinário. Visa, através da conservação e disponibilização de livros, de artigos, crônicas, gravações, palestras, iconografia, dar continuidade à divulgação da doutrina espírita no Brasil e no mundo. Herculano Pires, um diligente divulgador por meio da tradução e comentários das obras de Allan Kardec. É sempre bom repetir. Aos 18 anos, volto atrás, já tinha 6 cadernos de poemas na gaveta, colaborava nos jornais e revistas da época da província de São Paulo e do Rio.
Teve vários contos publicados com ilustrações na Revista da Semana e no Malho. Quer dizer, muito novo ainda, aos 18. Então, já antes da maioridade, já era um produtor intelectual bastante desenvolvido. Lançou a série de ensaios Pensamento da Era Cósmica e a série de romances e novelas, que, repetindo, de ficção científica paranormal. Alegava sofrer de grafomania, quer dizer, mania de escrever, escrevendo dia e noite. Não tinha vocação acadêmica e não seguia escolas literárias, quer dizer, tinha estilo próprio. Nada de imitação, estilo próprio. Graduado em filosofia pela USP em 1958, publicou uma tese existencial, O Ser e a Serenidade. De 59 a 62, foi docente titular da cadeira de Filosofia da Educação na Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Araraquara, interior de São Paulo. Foi membro titular do Instituto Brasileiro de Filosofia, seção de São Paulo, onde lecionou psicologia. Foi presidente do Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Estado de São Paulo de 1957 a 1959. Foi professor de Sociologia no curso de jornalismo que ministrava pelo seu sindicato. José Herculano Pires foi presidente e professor do Instituto Paulista de Parapsicologia. Organizou e dirigiu cursos de parapsicologia para os centros acadêmicos da Faculdade de Medicina da USP, da Santa Casa de Misericórdia, da Escola Paulista de Medicina e de outras faculdades de diversas cidades e muitos colégios do interior. Fundou o Clube dos Jornalistas Espíritas de São Paulo em 1948. Foi membro da Academia Paulista de Jornalismo, onde ocupou a cadeira Cornélio Pires, em 1964, e pertenceu à União Brasileira de Escritores, onde exerceu o cargo de diretor e membro de conselho. Política. Exerceu o cargo de chefe do subgabinete da Casa Civil da Presidência da República no governo de Jânio Quadros, no ano de 1961, e lá permaneceu até a renúncia de Jânio. Foi diretor fundador da revista Educação Espírita, publicada pela Edicel. Em 1954, publicou Barrabás, que recebeu o prêmio do Departamento Municipal de Cultura de São Paulo, constituído o primeiro volume da trilogia Conversão do Mundo. Herculano Pires representa o que existe de melhor na compreensão da doutrina espírita. O meu texto não tem assim uma obediência cronológica. Vai e vem, porque toda a vida, desde os 9 anos, que Herculano Pires é um intelectual, trabalhador, um grafomaníaco, conforme a sua própria palavra. Então agora eu vou fazer uma menção que deve ter acontecido já no início da vida, quando ele se casou com Maria Virgínia de Aia Ferraz, em dezembro de 1938. Eu já citei coisa de 64, agora de 38, quando ele casou, então, com Maria Virgínia. Eu ia à feira comprar rosa, acordava a mãe, isso era o pai dele, chegava com a abraçada de flores. Quer dizer que ele era muito a favor do casamento, da boa convivência. Voltando à parte intelectual, a parte, digamos assim, psíquica, Herculano Pires dizia: não basta acreditar na sobrevivência e participar de sessões ou ouvir palestras. Kardec assinalou que se conhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral. Então não é só assistir reunião, não é só ler, não é só pensar, mas se transformar. Já são palavras de Kardec que só é possível reconhecer o verdadeiro espírita pela transformação moral. Essa transformação não se verifica sem o trabalho, sem a modelação de si mesmo. Quer dizer, não é só questão de doutrina, é questão também de transformação, de modificação, de movimento. Então, entre saber espiritismo e estar no movimento espírita,
a gente só pode definir através do trabalho incessante e da modelação de si mesmo. Os Espíritos do Senhor auxiliam, mas o trabalho de nossa transformação é principalmente nosso e deve ser realizado por nós mesmos. Então ninguém pode nos transformar, a transformação é nossa. Herculano, eu estou falando já agora no final de vida, Herculano sofreu um infarto em sua casa na noite de 9 de março de 1979, bem próximo a nós. Foi levado ao hospital, mas os médicos não conseguiram reanimá-lo. Ele faleceu no local. Herculano Pires, uma das maiores contribuições para a literatura espírita, parceiro e amigo de Chico Xavier, um grande mestre do bem. Herculano Pires, a quem agradecemos por tudo. A Herculano Pires, nosso mais fraterno abraço.